Fora isso, não tem muito o que fazer. Então, eu já vi que teve algumas pessoas que perderam esse primeiro, daí já perderam esse segundo, né? Então, vão perdendo as avaliações. Daí não tem como eu fazer a avaliação dessa, quando não há participação, beleza? Mas eu achei bem legal a atividade, acho que vocês conseguiram fazer bem. Só alguns errinhos básicos, por exemplo, o símbolo do cloro, né? Muita gente colocou assim, não vai dar para ver agora, eu acho, vai ficar pequenininho, depois eu mostro, quando eu parar a apresentação. No cloro, muita gente coloca Cl, né? E não pode. Tem que ser Cl, assim, minúsculo. Ou um L minúsculo, assim, você escreve com letra, sei lá como é que chama isso, mas o L tem que ser minúsculo, porque o símbolo é sempre uma letra maiúscula só, ou uma letra maiúscula e uma minúscula. É um código. Então não dá para a gente escrever de qualquer jeito. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, que não é nada grave, claro. Algumas outras mais graves eu comento no final, mas eu tentei explicar bem direitinho no vídeo considerando isso, então verifiquem se está ok, senão a gente faz outra aula e assim vai. Certo? Então, sim, eu lembrei também nas correções dos exercícios que esse tema de ligações, ele vai nos acompanhar bastante, tá? Inclusive no segundo e no terceiro ano. No segundo, um pouco menos, mas no terceiro ele volta bastante, não sei se já observaram, né, em algum lugar, mas para representar aquelas estruturas orgânicas todas, a gente, né, vocês como professor, não sei quem será, vão acabar usando essa questão das ligações. Por isso é bastante importante, né, ir construindo esses conhecimentos. É claro que lá no terceiro ano, por exemplo, a gente geralmente explica num nível um pouco a mais o que é a ligação. Tá? Então, por isso é bom ter isso bem formado, para a hora que chegar lá, tá tudo ok. Então, na outra aula, a gente viu a ligação covalente ou molecular, que é a ligação entre ametais. Né? Então, a gente olha lá na tabela, né, verifica que eles são ametais, que eles atraem elétrons. Então, dois elementos que atraem elétrons vão compartilhá-los. Tá? E aqui a gente tem agora a ligação iônica ou eletrovalente. Então, é o segundo tipo de ligação, um pouquinho diferente. Mas vamos lembrar, isso que eu vou focar bastante, porque eu vi no primeiro questionário, teve bastante gente que confundiu isso, então vou repetir, que essa teoria das ligações químicas é pautada nessa constatação, que os gases nobres são elementos estáveis, ou seja, eles estão numa configuração eletrônica de menor energia. Eles não têm tendência a mudar de configuração eletrônica, tá? Então a gente percebe, né, observando, deixa eu ver se está aparecendo, que eles têm, então, 8 elétrons na camada de valência. Então se definiu, pela teoria do octeto, né, que essa é a condição de estabilidade. Tirando o hélio, que só tem 2 elétrons, porque na camada K, que é a primeira camada que a gente observa aqui, só há espaço para 2 elétrons. Tá? Por enquanto, essa é a explicação. Mais para frente, né, no terceiro ano, aí tem uma explicação mais aprofundada sobre por que só cabem 2 elétrons ali. Por enquanto, a gente só sabe, constata, experimentalmente, que são 2. Tá? E é por isso, então, que na natureza não tem substâncias formadas com esses elementos, gases nobres. Eles são sozinhos. A substância gás hélio são átomos isolados de hélio. Então não há uma ligação química, que nem no cloreto de sódio, no gás oxigênio, enfim. E por isso, então, se define lá que os metais perdem elétrons e os ametais recebem elétrons. Né? E lá no grupo 14 temos alguns que são metais e alguns que são ametais, a depender
de quem ele vai se ligar. Mas, em geral, é isso. Os metais vão perder elétrons de 1 a 3 na camada de valência, e os ametais de 5 a 7 vão receber elétrons. Então, é isso que ocorre. Então, aqui nós temos uma representação da ligação iônica, né? No qual o metal, perdendo um elétron, nesse caso o sódio, ele tem 3 camadas, né? Ele está no terceiro período. Quando ele perde esse elétron, a terceira camada fica sem elétrons, não está mais preenchida. Então, ela não é mais a camada de valência, porque a camada de valência é a última. Então, agora o íon sódio, o Na+, ele tem 2 camadas preenchidas, e essa última tem 8. Então, ele adquiriu uma configuração semelhante a um gás nobre. Ele não é, mas ele é semelhante, então ele ficou estável. O cloro tem 4 camadas eletrônicas, né? Está no quarto período. Na última, ele tem 7 elétrons, então ao receber um elétron doado pelo sódio, ele vai ficar com 8. Então, ele também tem a configuração semelhante a um gás nobre, embora não seja. Então, vai ficar íon sódio e íon cloreto. Tá? Já vou explicar melhor. Então, a ligação química que a gente está interessado agora é a ligação iônica. A gente já viu a covalente, agora é a iônica. Então, o que vai acontecer na ligação iônica? Eu vou ter um metal interagindo com um ametal. O metal tem a tendência a doar elétrons, o ametal a receber, então um transfere para o outro. Certo? Então aqui nós temos a representação em forma de figura dessa ligação, né, que a padrão é cloreto de sódio. Então aqui tem um desenho representando o átomo de sódio, um átomo de cloro, o elétron ali amarelinho é transferido, e daí nós temos 2 íons. O íon sódio, que é positivo, porque perdeu o elétron, e o ânion cloreto, que é negativo, porque recebeu um elétron. Então, o Na+ é um cátion e o Cl- é um ânion. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma espécie positiva e outra negativa, elas se atraem, porque cargas opostas se atraem, e elas ficam uma atraída pela outra pela força elétrica, que também é algo que você vai estudar em física em algum momento. Então, a ligação iônica é a força elétrica entre duas cargas. É diferente da ligação covalente, que é a sobreposição da eletrosfera. Isso vai fazer mais sentido em aulas futuras, essa diferença. Eu estou chamando a atenção para ficar na memória. Então, o elemento ocorre essa ligação iônica quando a diferença de eletronegatividade é muito grande. Então, eu tenho um muito eletronegativo e o outro é eletropositivo. Eletropositivo doa elétrons, eletronegativo recebe elétrons. Então, há essa transferência. O elemento eletropositivo será o cátion, então, né? Íon positivo, o eletronegativo será um ânion, que é um íon negativo. E a ligação é mantida pela força elétrica de atração, tem como calcular e tudo. Outra coisa interessante, esses elementos, essas substâncias formadas por ligações iônicas, elas vão ter no estado sólido esse formato que parece uma forma geométrica. Isso nós vamos chamar de retículo cristalino, essa forma. Isso acontece porque eu tenho a intercalação de cátion-ânion, né, porque o positivo atrai o negativo, então ela se arranja dessa forma. Tá? Então, essa é a representação molecular, né, atômica de um composto iônico. E aqui, só por curiosidade, né, a gente não vai entrar nesse detalhe, existem vários tipos de retículo, e daí cada um deles vai ter propriedades diferentes dos materiais e permite descobrir materiais diferentes. Então, nós temos cubos que fica um átomo lá dentro, né, lá no centro, então, que nem esse aqui, o cloreto no centro e os césios na ponta. O sulfeto de zinco é um cúbico de face centrada, então cada face do cubo eu tenho
um deles, né, o cation, o ânion, e os outros ficam como se fosse nas arestas, nos vértices, e tem também a possibilidade de ser hexagonal, enfim. Isso eu trouxe só por curiosidade para vocês conhecerem. Bom, então como a gente representa? Então lá na ligação iônica, perdão, lá na ligação covalente, a gente representava os elementos na estrutura de Lewis e fazia lá os retângulos para mostrar dar um jeito de mostrar que a eletrosfera estava se sobrepondo. Aqui não. Aqui a gente vai fazer a estrutura de Lewis, que é o jeito padrão de representar os átomos com a eletrosfera, e agora não há mais essa sobreposição, há uma transferência. Então, ao invés de fazer o retângulo, a gente vai fazer uma seta indicando, né, onde está ocorrendo essa transferência. Mas o pensamento é o mesmo, né? Os átomos têm que ficar estáveis. Porém, nesse caso, a gente tem que lembrar que o metal ele vai perder esses elétrons e o ametal vai receber. Então, a contagem de elétrons ela é diferente, um pouquinho diferente. E tem alguns passos a mais ali na representação. Então, eu vou explicar aqui com o slide, depois eu faço aqui no quadro de novo. O cálcio, que é o símbolo do Ca do cálcio, está na família 2A, ou no grupo 2. Isso significa que ele tem 2 elétrons na última camada, por isso, aqui no caso é X, né? 2. O cloro, ele está na família 7A, o grupo 17. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Esse cálcio vai perder, então, esses 2 elétrons da última camada para ficar com a camada anterior completa, como se fosse a última. E o cloro vai receber, só que o cloro vai receber 1 elétron só. Então, o cálcio vai doar 1 elétron para um átomo de cloro, mas será necessário outro átomo de cloro para receber esse segundo elétron. Então, quando eu quero representar a ligação entre cálcio e cloro, eu vou ter que fazer essa contagem. Então, o que aconteceu aqui? Aqui é ainda a estrutura de Lewis do cálcio. Só que a gente está colocando a quantidade de elétrons na quarta camada, que é onde eu comecei aqui. Então, ele perdeu os 2 elétrons. Então, por isso que não tem nenhum símbolo de elétron aqui. Para indicar que ele perdeu 2 elétrons, eu vou dizer que ele ficou com a carga 2 mais. Isso gera bastante confusão, né? Porque perder o elétron fica positivo, recebe fica negativo, mas é simples, né? Um átomo, no estado fundamental, ele tem uma quantidade igual de prótons e nêutrons. Prótons e elétrons. Por isso a carga dele é 0. Então, vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, que é positivo, um elétron, que é negativo. Né? A carga positiva e a negativa se anulam, né, o efeito delas, então o átomo é neutro. Quando ele perde um elétron, aquela carga positiva não é mais anulada, então o átomo fica com um caráter positivo. Se ele recebe um elétron, vai ter um próton e 2 elétrons. O efeito de um próton anula o efeito de um elétron, mas sobra um elétron fazendo efeito. Então, ele vai ficar com um aspecto, né, com comportamento negativo. A carga dele, né, o comportamento elétrico negativo. Então, quando o átomo recebe elétrons, ele fica com caráter negativo, e quando ele perde elétrons, com caráter positivo. E o número é para indicar a quantidade. Então, ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com aspecto positivo, 2 positivo, porque 2 prótons que antes eram anulados não são mais anulados, o efeito. E aqui o que eu tenho? Eu tenho 2, é uma maneira de representar, 2 átomos de cloro que tinham 7 elétrons, que eram as bolinhas, e receberam mais um, que é o X. Como ele recebeu um elétron, ele vai ficar com a carga menos 1, só que o 1 a gente não escreve. Ok?
E a fórmula estrutural não existe, né, para esses elementos, fórmula estrutural só para compostos moleculares. E a fórmula química aqui, não é molecular, vai ser a quantidade de elementos. Então, quantos átomos de cálcio? Um átomo de cálcio. Então, por isso é Ca. O 1 não aparece. E o cloro foi usado 2. Então, Cl2. Então, os números que aparecem aqui são as quantidades, tá? Então, esse aqui é o cloreto de cálcio. Com o enxofre, que eu coloquei a L2O3, eu vou fazer aqui no quadro, aí a gente vai entender melhor. E aqui eu trouxe só para vocês entenderem, a gente não vai entrar tanto em detalhes agora, desses íons que são moleculares. Então, são compostos que fazem ligação covalente, que a gente já viu, mas eles atuam como íons também, não tem nenhum problema. Então, eles vão fazer ligação iônica com o metal. O primeiro exemplo aqui é o cloreto de amônio. Então, a gente viu o amônio na outra aula, né? Ele é o NH4+. Então, aqui dentro da molécula de amônio, está fazendo uma ligação covalente, né? Cada um aqui. Aqui é uma ligação coordenada. Lembra que eu expliquei? Então, o nitrogênio está doando os 2 elétrons para o hidrogênio, né? E ele tem uma carga positiva, ou seja, está faltando um elétron aqui no hidrogênio. E cadê esse elétron, né? Esse elétron foi transferido aqui para o cloreto. Então, o hidrogênio perde o elétron e o cloreto recebe. Então, ao invés de ser um metal, como sódio, potássio, eu posso ter um íon molecular, que não tem metal nenhum. Então, isso aqui é um tipo de situação, né, que é uma exceção. É o único caso que isso acontece, é com esse amônio, tá? Então, a gente não vai entrar no detalhe de explicar isso agora, mas só para vocês conhecerem que existe esse detalhe. E aqui embaixo, um outro exemplo que é o bicarbonato de sódio, né? Então, aqui eu tenho a estrutura do íon bicarbonato, que é negativo, que ele pode fazer uma ligação iônica, né? Então, com um metal qualquer, que é o sódio. Ou com o próprio amônio, fazer bicarbonato de amônio. Mas esse aqui também é só para vocês entenderem que as moléculas, né? As estruturas podem ficar um pouquinho mais complicadas do que a gente está estudando, mas eu prefiro começar com vocês pelas estruturas mais simples e depois a gente complica, né, quando for o caso. Certo? Eu vou então fazer aqui, eu acho que se eu tirar a apresentação minha tela ficar maior, eu espero que não fique ao contrário, da última vez que eu fiz não ficou, coisa vocês me avisam. E depois vocês me dizem se vocês preferem aquela lousa ou essa lousa. Certo? Então, vou começar por um mais simples. Eu quero fazer a ligação entre o sódio e o iodo, por exemplo. Tá, então, na ligação iônica é um pouco mais fácil, porque ela ocorre sempre em pares. Então, na molecular eu coloquei 3 elementos, para vocês verem que existem várias possibilidades, mas aqui não tem, porque é um positivo com um negativo. O positivo e o negativo podem ser coisas maiores, mas é sempre um de cada. Então, qual que é o primeiro passo? É descobrir a família, lembra? Então, o sódio da família 1A, que é a mesma coisa que dizer grupo 1. E o iodo é da família 7A, que é a mesma coisa que dizer grupo 17. Certo? O que significa aqui, né? O que importa essa informação? Se ele está na família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então, qual que vai ser a estrutura dele? De Lewis. Vai ser o símbolo e esse um elétron na camada de valência. Certo? Então, Na+. O iodo está na família 7A, então ele tem 7 elétrons. Então, iodo, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Beleza? Então, isso é a estrutura de Lewis de cada um separado. Agora eu quero fazer a ligação, representar a ligação. Então, sódio é um metal, ele vai perder elétrons. Quantos elétrons o sódio precisa perder? 1. Eu só tenho 1 na última camada. Então, ele vai doar aqui. Beleza? O iodo, ele tem 7 elétrons na última camada. Quantos ele precisa receber? 1 para completar 8. Então, o sódio está com o octeto completo na camada anterior, e o iodo, que agora é iodeto, está com o octeto completo nessa camada. Então, como que fica agora? Agora ele virou um íon. Então, quando é um íon, a gente representa com aquele colchetinho. Então, é o sódio, que perdeu esse elétron. Então, se ele perdeu o elétron, ele vai ficar com a carga mais 1. Só que não aparece. E o iodo, que agora é iodeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu vou pôr um X. Porque o X foi para lá. Recebeu um elétron, então, menos. Qual que é a fórmula, então, desse composto? NaI. Ó, maiúsculo, minúsculo, Na, sódio. Maiúsculo de novo. Tá? Então, não posso fazer assim, NaI. Não é a mesma coisa e nem assim. Primeiro que isso aqui é nitrogênio, daí. O iodo ok, mas isso aqui não existe. Então tem que ser maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Tá? Então esse é o caso mais simples. Vamos fazer o mais complexo. Vou fazer de lado, depois eu apago tudo aqui. Um caso interessante pode ser, por exemplo, um berílio e o enxofre. Certo? Então, peguei esse só para não ficar igual aos exercícios. Então, o berílio, na família 2A. Grupo 2. Enxofre, família 6A, grupo 16. Não preciso pôr os dois, eu posso escolher um. Né? Mas quando é família, eu uso essa nomenclatura com a letra A, e quando é grupo, o número. O que isso me significa? Para que eu preciso saber? Porque eu sei que o berílio vai ter 2 elétrons na última camada, o enxofre vai ter 6. Beleza? Posso representar assim, ou... Em geral, se vocês fizerem muito, vocês vão já prever onde vocês têm que representar. Não tem muita diferença. Então, esse berílio, esse átomo de berílio, precisa perder 2 elétrons. Né? Daí, no caso, porque o berílio, só para vocês entenderem aqui, berílio tem 2 camadas, né? E tem 4 elétrons. Certo? Se ele perder esses 2, ele vai ficar com essa camada como camada de valência. Mas como ele é a primeira, só cabe 2 elétrons, então ele vai ficar aparecendo com o hélio. Tá? Então, por isso que ele vai perder, ele prefere, ele não, né? Energeticamente é melhor, mais provável que ele perca esses 2 elétrons. Então, ele quer perder os 2. E o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Então, para ficar estável, com 8, ele precisa receber 2. Então, os 2 vão ser doados para o enxofre sem problema. Então, o berílio. Ó, B maiúsculo, E minúsculo. Berílio. 100 elétrons, né? Porque ele perdeu os 2. Se ele perdeu elétrons, ele fica positivo. Positivo 2. E o enxofre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele recebeu 2. Certo? Então, a fórmula desse composto, que fica NaI, que fica BeS, sulfeto de berílio. Tá? Então, assim que nós vamos fazendo. O átomo, que é o metal, ele tem que perder os elétrons da última camada, e o átomo, que é o metal, tem que receber. Tá? Lembrem sempre que tem as exceções à regra do octeto, que nós não vamos trabalhar aqui agora, mas existe. Tá? Se por acaso forem fazer exercício para vestibular. Vamos fazer aquele que estava no slide. AlS. Então, o Al, ó, o L minúsculo. Alumínio, enxofre. O alumínio está do grupo 13, família 3A. O enxofre a gente já sabe que está na 6A, grupo 16. Então, o alumínio tem 3 elétrons. O enxofre tem 6 elétrons, na camada de valência, lembrem disso. Os outros elétrons desse átomo não estão representados porque eles não participam desse fenômeno. Beleza, então o alumínio, para ficar estável, ele precisa perder 3 elétrons. E o enxofre precisa receber 2. Então o que vai ter que acontecer? 2 vem para cá, mas esse terceiro não vai. Porque o enxofre não vai ficar estável com 9 elétrons. Então, essa mudança não vai acontecer naturalmente. Tá? Então, o que vai acontecer? É necessário mais um átomo de enxofre que receba mais elétrons. Tá? Por que eu pego outro átomo de enxofre? Quero saber qual é a estrutura de um composto que tem alumínio e enxofre. Certo? Não existe nenhum composto, né, que seja formado de um alumínio com um enxofre. Não existe. Quero saber qual composto é esse. Quantos átomos ele tem. Por isso eu faço esse movimento. Ok. Então, esse átomo de alumínio em específico perdeu os 3 elétrons. Mas esse átomo de enxofre está com 7 elétrons, porque ele tinha 6 e recebeu 1. Então, ele não está estável ainda. Então, será necessário outro átomo de alumínio para completar 8 aqui. Ali gera um problema, né? Que esse alumínio não está estável. Então, vou precisar de outro átomo de enxofre com 6 elétrons na última camada, que vai receber esses 2. Agora, o que aconteceu? Os 2 átomos de alumínio perderam os 3 elétrons, e cada um dos 3 átomos de enxofre recebeu 2 elétrons. Então, todos os átomos aqui estão estáveis, porque eu não estou colocando para vocês nenhuma exceção à teoria do octeto. Então, eles vão sempre respeitar. Como eu vou fazer para representar isso desse jeito? Então, o alumínio perdeu 3 elétrons. Então, perdeu 3. Só que, nesse caso, tenho 2 átomos de alumínio. Então, eu vou colocar um 2 aqui para dizer exatamente isso. Então, são 2 átomos de alumínio que perderam 3 elétrons. E aqui? O enxofre... Deixa eu pôr um pouquinho para o lado. O enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada enxofre recebeu 2, olha as setinhas ali. Então, menos 2. Mas foram 3 átomos de enxofre. Então, a fórmula química do sulfeto de alumínio é Al2O3. Opa. Daí não dá, né? Sulfeto de enxofre. Então, L2
S3. Certo? Então, no caso da ligação iônica, vai ser sempre 2. Não vai precisar ficar tentando fazer um joguinho, saber quem faz, com quem fazer a ligação. Sempre 2. Certo? E pode acontecer de ficar, né, quantos átomos forem necessários para completar o octeto. Por exemplo, aquele lá do CaCl2 era isso. Então, cálcio com 2 elétrons, cloro com 7. Então, ele vai receber esse daqui. Não precisa ser curvadinha, seta. É que eu acho que fica melhor. Então, esse cloro completou os 8, mas o cálcio ainda não perdeu todos. Então, o outro cloro vem aqui e recebe esse. Então, vai ser um cálcio, um íon cálcio, que perdeu 2, mas foi um átomo de cálcio só. E o íon cloreto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recebeu 1, mas foi necessário 2. Então, CaCl2. Cloreto de cálcio. O nome não é importante, não. Tá? Então, a primeira etapa é fazer com essas moléculas com essas estruturas mais simples. Então, depois, né, no próximo conteúdo, a gente vai colocar estruturas um pouco mais complexas e estudar o nome delas. Tá? Então, estou indo bem por etapas, para não confundir muito. Uma coisa importante aqui. O átomo positivo, né, o cátion, sempre na frente. Então, eu não posso escrever Cl2Ca. Quer dizer, não posso não, né? Porque eu acabei de fazer. Mas está incorreto. A regra diz isso aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Não é S3AL2. É AL2S3. Mesma coisa. Isso aqui não pode. Tá? Então, já vamos treinar do jeito certo para não fazer errado. Então, sempre o positivo vai na frente. Quando é ligação iônica. Quando é ligação covalente, tem umas regras que nós não vamos nos preocupar agora. Ok? Ficou alguma dúvida dessa parte aqui? Não sei se vocês acharam mais fácil ou mais difícil que a outra, né? Mas é isso. O professor, só uma coisa. Diga. Digamos que eu use dois de cloro, por exemplo, digamos. Uhum. E ele receba... Eu use 2 de cloro e cada um receba 1. Na hora de eu colocar embaixo ali, eu coloco o Cl, menos 1 ou menos 2? Porque cada um recebeu 1, ao todo dá 2. Eu não sei. Não, ó. Vai ser assim, né? Vamos com o cálcio mesmo. Para ter 2, né? Para eu precisar de 2, eu vou precisar de alguém que doe 2, correto? Para fechar. Então, como é que eu vou representar? É um Cl-, só que eu usei 2. A quantidade que eu usei fica embaixo, chama índice. E quantos elétrons cada um recebeu, fica em cima. Tá? Beleza. Então, isso aqui é uma espécie, que é o cloreto. Então, não existe Cl2-. Pelo menos não na natureza. Tá? Cl é sempre monovalente, porque ele só vai receber 1. Então, para dizer que eu usei 2, eu vou lá e coloco um 2 embaixo. Tá? Eu uso esse colchete aqui, no caso, quando eu estou representando aqui a estrutura, e lá na fórmula vai ficar CaCl2 embaixo. Beleza? Conseguiu entender? Entendi, aham. Se tiver mais perguntas, vão fazendo, mas eu vou aproveitar aqui
tem 8 minutinhos, e só já corrigir, já, enquanto vocês estão olhando, o que principal eu lembrar aqui das atividades. Então, uma coisa importante que aconteceu nas atividades foi, por exemplo, assim, estava lá o carbono e tinha o hidrogênio, certo? Tá, daí tinha um cloro aqui. Porque precisava pôr o cloro, mas não precisa. Então, aqui estava ok, estava certo, estavam feitas as ligações aqui. Tudo bonitinho. Daí, como que foi a representação que ficou lá embaixo? Assim, né? Não sei se alguém lembra que fez isso, não precisa dizer. Só que isso aqui não pode acontecer. O que significa isso aqui? Que entre um átomo de cloro, de carbono e de hidrogênio, eu tenho 3 elétrons aqui e 3 aqui. E eu fiz 3 ligações entre esses dois. Só que isso não pode acontecer, porque o hidrogênio não tem 3 elétrons. Tá? Então, qual é o jeito correto, o jeito adequado? É fazer cada ligação aparecer. Então, C, H, 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 Cl. Cada ligação aparece. Então, entre esses dois átomos, tem um par compartilhado. Entre esses dois tem um par. Entre esses dois tem um par. E assim por diante. Ok? Como que fica a estrutura? Aliás, estrutura aqui. A fórmula molecular. Então, é a quantidade de átomos de cada elemento. Quem são os elementos? Carbono, hidrogênio, cloro. Um carbono, 3 hidrogênios e cloro. CH3Cl. O H, esse aqui poderia ser assim também. Compostos orgânicos têm uma ordem diferente, então não me preocupa, desde que esteja a representação correta. Então, isso aconteceu. O que mais que aconteceu que eu acho que foi isso? Porque a gente vai corrigindo, a gente vai tentando interpretar, né, o que aconteceu para poder explicar melhor. Esse aqui de Professor, ficar... Oi? se um dos elementos ali, ele perder 2, vai ser 2 risquinhos daí ou continua sendo um só? Vai Digamos ser que o 2. hidrogênio... Mas lembra que aqui não é perda, né? É compartilhamento. Isso. Então, eu vou fazer aqui. Vamos supor... Tinha um que era HCO, né? Aqui tem várias respostas. Mas uma delas... Todos têm várias respostas, na verdade. Uma delas poderia ser assim. Né? Então, o carbono compartilha 2 com esse oxigênio. Por que isso? Porque o oxigênio tem 6, então vai precisar de mais 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Mais o carbono está com quantos? 1, 2, 3, 4, que já dei. 5, 6. Por que eu conto para os dois esse daqui? Porque eles estão compartilhando. Então, conta para os dois. Como eu quero hidrogênio, eu vou colocar hidrogênio aqui. Lembrando, gente, que essa aqui é uma resposta possível, tá? Tem várias. Então, vamos olhar o que aconteceu com o carbono. Tinha 4. Agora compartilhando. 5, 6, 7, 8. Então, o carbono completou 8. O hidrogênio tinha 1, completou 2. Lembra que o hidrogênio é 2. O hidrogênio tinha 1, completou 2. Então, como fica a estrutura? Né? A fórmula estrutural. Se eu for manter aqui, né? Vai ficar assim. Ó, então, o que representa esses dois traços? Que são 2 pares. Então, é assim que a gente sabe. Foi 2 pares. Tá? Isso a gente chama de ligação dupla. Mais para frente vocês vão ver isso. São 2, né? Isso aqui é ligação simples. E a fórmula molecular? Ó, eu tenho
carbono, hidrogênio, oxigênio, um carbono, 2 hidrogênios, um oxigênio. Então, esses números aqui que são os índices, é a quantidade, não a ligação química. Mesma coisa aconteceu quando era o HNO. HNO também tem várias possibilidades, né? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, né? E o que eu posso fazer aqui? Eu posso pôr oxigênio aqui. O oxigênio faz 2, beleza? Eu posso pôr, por exemplo, outro oxigênio aqui. O que eu fiz aqui? Ó, o oxigênio não precisa fazer sempre dupla. Ele pode fazer uma com um elemento, outra com outro. Tá? E ainda tinha aquele caso da ligação coordenada. Né? O que vai acontecer aqui? O nitrogênio tem 5, 6, 7 e 8. Ele não vai mais receber elétrons. Mas ele pode doar um par inteiro. A gente pode representar 5 a 7. Então, como que eu faço a estrutura disso? H, O, N, dupla O, tracinho O. Lembrando que esse tracinho significa um par de elétrons inteiro. Né? Então, pode ser uma seta, mas o recomendado é que não seja. E daí, como é que fica essa fórmula? Que é o que eu queria, né? Eu tenho H, tenho N, tenho O. Um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios, por exemplo. Certo? Então, na fórmula é a quantidade de átomos de cada elemento. Tá? Que é uma dupla, que é uma coordenada. Só para terminar, no HCN, uma possibilidade era essa, né? Não sei se muitos colocaram essa. Essa é uma possibilidade. Então, como que eu conto sem fazer as bolinhas? Só contar os traços, né? Então, carbono tem 4, 5, 6, 7, 8. Ok. O nitrogênio não vai aparecer aqui. Por isso que tem que lembrar que ele tem 5, 6, 7, 8. Qual que é a fórmula disso? HCN. Eu tenho um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio. Tá? Muita gente colocou um 3 aqui. Suponho que era por causa dessa ligação tripla. Mas não é isso que aparece lá, tá? Tripla. Aqui é só a quantidade. Ah, como é que eu vou saber que era uma tripla? Eu tenho que saber. Eu vou ter que lembrar, né, desmembrar isso aqui e fazer o caminho inverso. Né? Sair daqui, né, e chegar aqui é o caminho inverso, mesma coisa. Então, só se acostumar com isso. Só resolvi colocar porque foram os erros mais comuns que eu vi. E um, também bem rapidinho, é que eu não posso fazer isso aqui. Alguns de vocês colocaram carbono com carbono, né? Dando C2. Isso não existe ainda bem, porque se existisse, eu acho que a gente não estava aqui hoje desse jeito. Mas alguns colocaram assim, ó. 4 traços. Isso não pode, não existe. Tá? Não consigo explicar por que agora, porque vai entrar num assunto bastante aprofundado, que a gente vê no terceiro ano. Mas ou a ligação é simples, ou é dupla, ou é tripla. Quádrupla, assim, não dá para fazer. Beleza? Acho que aqui eu resumi os erros principais. Erros não, né? As confusãozinhas normais que acontecem, principais. Mas, de qualquer jeito, no vídeo eu tentei ser um pouquinho mais detalhado. Se quiserem checar lá, e se tiver dúvida, me avisem que eu faço mais exemplos. Ok? Então, lá no Moodle, além do vídeo com a resolução do anterior, tem mais um agora das ligações iônicas. Então, de novo, 4 parezinhos, né? Para vocês fazerem
É do mesmo jeito que vocês fizeram, que ficou bem, bem bonitinho, bem organizado. Certo? Alguma questão que vocês queiram que eu fale mais um pouco? Ou ficou ok? Por enquanto. Ok, na medida do possível. Por mim tá tudo certo. Certo? Alguma dúvida? Depois só confiram lá se vocês conseguem ver os comentários que eu coloquei nas imagens. Senão alguém me avisa, por favor, que daí eu penso outra forma de corrigir. O meu apareceu os comentários por PDF. Apareceu? Consegui ver. Sim. Ah, que bom. Tá. Que daí eu acho que fica do lugar certo que eu preciso que vocês olhem. Acho que ficou melhor. Então, era isso que eu tinha para hoje. Né? Obrigado por terem comparecido. Assim que ficar pronto o vídeo, eu já coloco lá na aula também, no Moodle. E eu fico, então, à disposição de vocês, para tirar dúvidas. Boa tarde a todos, boa semana. Deixa eu encerrar aqui.